Terminada a excelente apresentação do colega Luís, eu abro aqui o espaço para algumas questões e quem quiser fazer alguma questão, se puder ali nas reações levantar a mão ou por um sinal de ok. Eu acho que consigo visualizar todos. Eu começo com uma pergunta, Luís. Ok? Estamos todos quase a cair em tentação. Eu vou falar de fraude da avaliação, não é? Na fraude da avaliação. Portanto, a tentação está lá. E, portanto, a pergunta é como é que a gente evita a tentação e como é que a gente ensina a ética aos nossos estudantes. Aliás, como e quando? Maria João, muito obrigado por essa questão, é interessantíssima e à qual eu não tenho a pretensão de saber responder de forma cabal, mas algumas sugestões foram avançadas no próprio, naqueles 2 slides. Eu penso realmente que sensibilizar os alunos para... E eles estão cada vez mais a ser sensibilizados, porque eu verifico que existe um interesse crescente por parte dos alunos e grupos, associações de estudantes em discutir o problema da ética e refletir muito o problema da ética. Mas, de facto, eu recordo de novo aquelas 2 palestras dos colegas Rui Lima e Alfredo Soeiro. São 2 contributos muito interessantes no sentido de fazer aquilo justamente que pode ser um bom contributo por parte dos docentes, que é, por um lado, despertar a motivação dos estudantes, levando-os a resolver problemas de forma criativa. Por outro lado, esses problemas, se forem problemas renovados, novos, são problemas cada vez colocados pela primeira vez, os alunos vão trabalhando refletindo sobre os problemas e procurando resolver os problemas. A resposta não existe, é construída pelos próprios alunos. Portanto, todo esse trabalho é um trabalho acrescido em relação àquela tendência que muitos de nós temos tido de repetir as perguntas. Depois, se eu posso repetir as perguntas, para que é que estou a fazer perguntas novas? Só que isso é um convite a que os alunos vão construindo as suas cábulas, não é? Dá muito mais trabalho conceber perguntas criativas que puxem pela motivação e pela criatividade dos alunos, mas depois a verdade é que isso, a meu ver, é um passo muito interessante e eu reitero o convite para que deem uma olhadela às 2 conferências que foram feitas no âmbito da SPE às quartas, porque foram 2 conferências muito interessantes, com testemunhos reais, casos concretos, que são, a meu ver, bons exemplos disso. E depois, justamente, considerar que a avaliação não é um processo de aprendizagem em si, uma pessoa não aprende a ser avaliada. A avaliação é uma consequência normal, decorrente do próprio processo de aprendizagem. É assim que funciona. E, portanto, provavelmente aquela noção de tornar cada vez mais inútil a fraude académica de forma em vez de ser um herói, antes o aluno que copia é um herói. Esse tipo conseguiu enganar o professor, não é? Cada vez mais é um parvo. Porque está a falsear o sistema, não é? E as pessoas dão-se conta de que o sistema precisa ser levado a sério para que os diplomas que nós damos e obtemos sejam levados a sério e tenham prestígio. Portanto, isso é toda uma construção. Se os alunos estiverem sensibilizados, e nós docentes, no fundo, somos o público desta conferência, essencialmente são docentes, penso que se conseguirmos sensibilizar os nossos alunos para essa vertente. Maria João, eu não respondi cabalmente, como lhe disse, não Eu tenho a sei, pretensão de claro, defender, obrigada. mas Claro. são reflexões assim, a pensar Claro. em voz alta, não é? Obrigado. Obrigado Mas também algum pela colega quer intervir, colocar mais alguma questão? José Campos. Ok, tinha ali uma Luís, mãozinha. eu gosto imenso, como é que se diz? Eu tenho de dizer que o Luís é um colega de longa data, que eu admiro imenso a objetividade, a alegria e que agradeço ser meu amigo, talvez há mais de 40 anos, de um projeto completamente diferente. Eu, na exposição que vou seguindo e que vou gostando sempre de ver,
há perguntas que me aparecem sempre. As tentações, parece-me óbvio, todas as pessoas têm tentações, as tentações, quer dizer, as tentações de financiamento, de fazer e o resto. Mas depois as coisas, quando a gente vai mais para dentro, já não são tão simples. E aqui há muitos anos tive um problema sério. É o problema de o que é legal ser ético e o que é ético ser legal. Não é bem assim. Porque uma coisa é o que é legal e depois o outro que é ético. E a outra questão que me custa muito é que há investigadores, eu diria e até eu próprio, para não dizer nós próprios, há uma diferença muito ténue entre o ator e o autor. E muitas vezes nós somos atores e atores estamos a repetir uma coisa que não é nossa. Quando somos autores já é a coisa um bocadinho diferente. E ao fim destes anos todos, eu não tenho solução para isso. Esse é o segundo problema entre o autor e o ator. Eu tenho para mim claro algumas coisas e tenho-te dar um livro, tenho-te mandar um livro. Eu não sei se estás cá, se estás na Suíça, mas... Estou em Portugal, estou em Portugal. Pronto. Tenho-te dar um livro. Eu acho que a nossa vida está cheia de consolações e desolações. Já te estás a rir. E no meio das consolações e desolações, ali o doutor Urbano, de certeza, conhece isto há tantos anos. Há uma questão que é de paz, paz não é imobilismo, quer dizer, o progresso na paz é um progresso de tranquilidade. E essa questão, eu às vezes perco um bocado aquilo que tu tens muito, que é a alegria, a objetividade, quando me ponho a refletir sobre estas coisas. Isto é, fico quieto, fico menos ativo, né? E aí tenho um problema grande, é que já não consigo motivar as pessoas. E isto era o que eu queria ouvir a tua crítica sobre isso, porque tem de ser, não é? José Leandro, meu grande amigo, muito obrigado pela pergunta que fazes. Isso é claramente um convite para que outras pessoas mais séniores que estão aqui possam pronunciar-se de forma bem mais interessante e completa do que eu. Mas, já que me dás a possibilidade de reagir num primeiro grau, convidando, entretanto, outros intervenientes mais interessantes, colocas aqui legalidade versus ética, pois o cumprimento estrito da legalidade, a meu ver, desperta por vezes, decorre por vezes, ou a colocar a questão ética partindo apenas do princípio de que estamos com a preocupação única de cumprir os preceitos legais, acaba por ser uma forma legítima, mas eticamente questionável, de resolver dilemas éticos. Um dilema ético é isso mesmo. É nós, se o dilema ético se colocasse entre legalidade e não legalidade, já não seria dilema. Agora, a questão é tomar a boa decisão, sabendo que a boa e a má são ambas legais. Isso é refletir sobre um dilema ético e, portanto, isso é caso a caso, mas é a arte de refletir sobre as formas muito interessantes. O nosso colega António Dias Figueiredo é um especialista em refletir sobre dilemas éticos, mas ambas as soluções são legais. Por outro lado, por exemplo, a questão moral versus ética, muitas vezes há vertentes, há formas de resolver questões que são ambas moralmente aceitáveis, mas umas são mais eticamente aceitáveis do que outras. Mas, estritamente, a questão moral está resolvida e, mais uma vez, é um dilema ético. Quando tu dizes autores, atores, a verdade é que, penso eu, ninguém nasce ensinado. Eu penso que sou, ao fazer esta palestra, eu estive a plagiar toda a gente, porque tudo aquilo, ainda agora estou a ler um livro perfeitamente fabuloso, How to Write and Publish a Scientific Paper. É espetacular. Tantas vezes eu sou levado a repetir coisas que aqui são ditas. Se eu estiver
a fazer citação de tudo o que me aparece à cabeça decorrente recentemente da leitura recente deste livro, eu tenho que estar sistematicamente a fazer aspas. Portanto, provavelmente há aqui uma base de inovação que é deitada, talvez eu tenha direito à minha interpretação pessoal, mas não posso de forma alguma libertar-me das fontes que são as fontes de cultura que eu consulto regularmente e a vossa companhia com a qual eu aprendo diariamente. Ninguém é autónomo, ninguém tem conhecimento só, ninguém nasce ensinado, penso eu. E depois, a última questão é a paz que tu referiste. Eu acho que o Sérgio Cortella tem aquele pensamento muito interessante, quer dizer, está em paz de espírito do ponto de vista ético quem conseguir simultaneamente resolver o problema, as três vertentes, que é aquilo que eu gostaria de fazer, quero fazer, não é? Aquilo que eu posso fazer, que é a tal questão legal, não é? E aquilo que eu devo fazer. Se for para a noite e conseguir dormir descansado sobre estas três vertentes, se calhar tem paz de espírito e consegue ter algum humor, que às vezes também acorda a transpirar à meia da noite, pá, e o que é que aconteceu? É que não tenho paz de espírito. Tenho que esperar, tenho que telefonar ao Sérgio Cortella. Mas, olha, não vou falar mais porque há aqui pessoas com muito mais autoridade. Estou a ver aqui o professor Urbano, por exemplo, que é um clássico, não é? Não sei se... Obrigado, Luís, mas temos aqui o Bill. O Bill ficou com Bill. Bill, por favor. Hi, Bill. Take your guitar and speak. I was thinking of context. Desculpe, vou continuar em português. Estava a pensar em contexto na sala de aula de engenharia, onde que são apropriadas para introduzir as ideias da ética. E estava a pensar, por exemplo, na questão da sustentabilidade e os United Nations Sustainable Development Goals. O que é que o Luís acha em termos deste âmbito para como a forma de introduzir questões de ética os alunos num curso de engenharia? Bill, muito obrigado por essa questão. Muito obrigado. É uma questão extremamente interessante. De facto, o espaço letivo é um espaço de eleição para tentar sensibilizar os alunos sobre várias questões éticas. E o conceito de sustentabilidade, e em particular o conceito de economia circular, que está intimamente relacionado com a sustentabilidade, é uma excelente oportunidade para nós colocarmos questões éticas e refletirmos sobre elas. Atualmente há muita gente que avança com aquela panaceia de que o automóvel elétrico é a solução do futuro. Tem com certeza muitas vertentes que vão nesse sentido. Mas a discussão séria sobre esse problema é uma discussão que passa pela análise honesta, completa, do ciclo de vida de um automóvel elétrico. Eu estou a dizer isto, um exemplo como outro qualquer, mas o ciclo de vida do automóvel elétrico, a forma como são construídas as baterias, a necessidade de ir buscar o lítio, onde é que se vai buscar o lítio, quem é que está a ser utilizado para recolher o lítio da natureza. Muitas populações são sacrificadas para conseguir lítio, para depois, não fazem mais nada do que crianças, para fornecer lítio para as sociedades ricas, que depois vão utilizar os carros para poderem fazer negócio dizendo que aquela coisa não polui, mas não polui enquanto está a andar. Não, quer dizer, não polui CO2, mas polui tudo o resto, partículas de pneus, partículas de etc. E depois o problema da sustentabilidade, da economia circular, o que é que se faz às baterias quando estão em final de vida. Bom, todas estas questões, se forem discutidas com ética, e quando eu digo ética é sem ocultar aspectos que devem ser refletidos. A meu ver, muitas questões, muitas discussões que se fazem em torno do conceito de sustentabilidade pecam
por não ser suficientemente abrangente em relação a todos os fatores que condicionam essa mesma sustentabilidade. E a esse nível eu penso que a análise do ciclo de vida de forma abrangente, como faz, por exemplo, o nosso colega Fausto Freire, em Coimbra, é uma forma muito interessante de colocar questões éticas e pôr as pessoas a refletir. Bill, já falei demais. Obrigado pela questão. Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Assessment, o Alfredo Soei tem aqui uma colega, Assessment e Assessor, já não consegui ler o resto. Sim. Assessment e Assessor têm origem na palavra latina accidere. Na origem da accidere está a ideia de sentar-me junto de. Seria mais ético cada professor tentar saber o que cada aluno sabe, em vez do que não sabe. Exatamente. Mas, Alfredo, foi exatamente isso que o Alfredo preconizou na sua comunicação da última SPA às quartas, quando fez a aprendizagem baseada em problema, não é? Digo eu, pergunto-lhe a sua opinião. Eu julgo que isso o que está a dizer é exatamente a ilustração da teorização, se quiser, mas tem a ver exatamente com aquilo de que deu exemplo na sua conferência. Concorda ou não? Pergunto-lhe. Se me permitissem, estão-me a ouvir, não? Sim. Se me permitissem, eu gostaria de facto, de ter uma palavra de apreço pela excelente lição do Luís Adriano e congratular também a escola pelo ter convidado, porque isso de facto é um tema que cada vez tem mais importância. As escolas de engenharia, como as das ciências, não podem limitar-se a ensinar a engenharia e a ciência, têm que ensinar em termos éticos, e é na sala de aula, de facto, que isso se aprende, porque cada vez mais nós corremos o risco de ser vítimas dos nossos próprios conhecimentos, porque há aplicações tecnológicas com consequências tão profundas sobre a alteração do próprio ambiente onde se criou, digamos, o genoma humano, que ou temos juízo ou de facto podemos estar a pôr em causa a nossa sobrevivência. Ora, se a engenharia é até mais antiga que as ciências, nasceu primeiro com a finalidade de proporcionar bem-estar aos humanos, que continua a fazer, mas tem que o fazer com professores que tenham de facto consciência do que estão a fazer. E essa consciência começa logo pela maneira como encaram a investigação científica. Não podem andar a aldrabar os resultados das investigações, porque senão não estão em condições de ensinar, porque as nossas escolas, eu defendo isto, têm cada vez mais regressar ao ensino da ética. A filosofia tem que ser ensinada também. As ciências nasceram depois da filosofia. E nós temos que ter cada vez mais um cuidado muito grande com aquilo que fazemos, com o conhecimento de que dispomos. E isso começa, de facto, pela sala de aula. Por isso eu gostava de congratular o professor Luís Adriano, que tenho muito orgulho de ser primo. É verdade. E a escola, acho que é um bom exemplo que estão a dar. Obrigado. Muito obrigado, professor Urbano e primo. Obrigado. Eu, a pedaço, não fui a tempo e
o colega Alfredo, não é? Ia falar e Ia, acabou ia. por não falar, não Não, é? não, Por mas isso, eu por ia favor, desafiá-lo. colega Alfredo, não Eu é? ia desafiá-lo Obrigado, colega José Urbano. e depois eu próprio também tinha um Exato. desafio, mas gostava justamente, eu penso que o professor Alfredo pode justamente dar-nos a correlação entre, e que passa pela sua observação, dar-nos a correlação entre aquilo que fez na última SPE às quartas e a conferência de hoje. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns e agradeço a todos, à SPAA e ao nosso colega Luís, a intervenção. Mas esta questão que eu ponho tem a ver também com o que nós fomos ouvindo sobre a questão do plágio e a questão do comportamento dos alunos, etc. E eu acho que nós temos de os tratar mais como pessoas e menos como números. É essa, numa frase, é essa a minha ligação àquilo que eu apresentei há um mês atrás, não é? Porque acho que realmente eles são pessoas, não é? E nós temos de dialogar muito mais com eles. Eu bem sei que dá mais trabalho e é menos, como é que eu ia dizer, categorizado ou habitual. Mas ao fim dos meus anos todos de professor, do ponto de vista ético, eu acho que não posso deixar de fazer isso. Tem que se falar com eles, tem que se saber sentar com eles, como a palavra latina quer apontar, não é? Mas o professor Alfredo Soares justamente sentou-se com eles quando os levou para o projeto ativo, na realidade, para o problema, sim, nós e levou-os para a rua. Levou-os para a sim, rua, não é? Levou-os para o projeto, levou-os íamos para a às construção obras, civil, etc. iam às obras, tinha uma folha Sim, de sim. obra, não é? Mas o facto é que realmente tem que ser, como é que eu ia dizer, one size doesn't fit all, não é? E cada um tem o seu estilo de aprendizagem e cada um tem a sua personalidade e nós temos que ser mais, como é que eu ia dizer, mais sensíveis a esses aspectos, não é? Por isso que eu estou a dizer. Sentar com cada um, não é? E não sentar com todos quando fazemos um exame. Olha, eu tenho aprendido imenso quando vou ver uns... Agora não, porque estamos em confinamento, mas quando ia ver uns copos com os alunos à noite, eram testemunhos giríssimos. Fizemos muitas horas juntos, convívio, não é? E realmente os alunos têm muito a comunicar connosco, mesmo para não dizer a ensinar-nos, não é? São os testemunhos deles próprios, perplexidades que eles próprios revelam e que depois acabam por ser perplexizantes para nós próprios, não é? São questões interessantíssimas. E aí é sentar ao lado e com um copo à frente, que facilita o diálogo. Se for possível, é verdade. Eu, se me permitisse, na sequência da sua intervenção e também do professor José Nuno Urbano, eu regressava aqui, só para deixar no ar, se alguém quiser pegar no assunto, mas eu não peguei deliberadamente para não estar a demorar mais, mas eu fiz ali uma provocação e era a questão seguinte, que eu coloquei sob a forma de um dilema ético, mas que tem a ver com a questão que o professor Urbano levantou, que é o impacto social e ambiental daquilo que se faz em termos de investigação e de inovação. Será que ao primeiro sinal de alarme deve-se parar com tudo? Eu dou um exemplo. Em 1964, o Cummins estava a brincar com o laser, não é? E enquanto estava a brincar com o laser, foi brincando. Mas depois começou-se a desenhar, isto para não falar na dinamite do Nobel, o equivalente, o nuclear, por exemplo. Começou-se a perceber que o laser servia para muito mais do que simplesmente aquela brincadeira de estar a trabalhar com um feixe de luz com características muito próprias, não é? E então percebeu-se que aquilo servia para medicina, que aquilo servia para entretenimento, mas também servia para destruir. A questão que eu coloco é esta: quando surgiu o primeiro alarme de, ei, vamos lá ver, isto pode servir para uma arma de destruição, para-se com tudo ou não? É uma questão que
que eu gostava de colocar. Eu tenho a minha opinião, mas provavelmente... Enfim, não estou Obrigado, Luís. Antes de saber se alguém vai responder ao seu desafio, eu gostaria só de lembrar que já tivemos algumas desistências, as pessoas já são a dizer que têm que sair e já temos algumas sim. desistências, já estamos nas 18h36 e, portanto, eu deixaria esse seu desafio como a última questão aqui nestas sessões das questões e, portanto, se alguém quiser responder, aceitar o desafio, mas não faço por favor, minimamente questão. porque já estamos com 1h40 de sessão. Gostaria de fazer colega, um comentário. Faz José favor. Figueiredo, do meu técnico. colega e amigo. Faz favor. Eu acho que muito interessante. Eu também já vi esta apresentação mais do que uma vez e acho que tem evoluído bem. Mas acho que continuamos a ter um recorte que é possível de afinar de uma melhor maneira. Uma coisa é proporcionar o ensino da ética em engenharia e outra coisa é, digamos, verificar o comportamento ético do aluno. São duas coisas completamente distintas. E se nós queremos propiciar uma melhor, um comportamento ético, isto é, fazer com que o aluno seja ele próprio um ator ético, um ator não no sentido que aqui foi referido anteriormente, porque para mim um ator, o autor é um ator também. Portanto, fazer do aluno um ator ético, nós temos que adotar não adotar uma ética normativa, por exemplo, que a ética normativa põe-se nos tempos de hoje como um teaching approach, portanto é ensino, não é? Isto é top-down, ensino. Nós temos que adaptar este tema a uma ética das responsabilidades, como fez o Max Weber, que é uma ética inside-out, parte de nós para fora. A reflexão tem que ser feita nesse sentido, isto é, eu não posso ensinar ética a ninguém. Eu não consigo ensinar ética a ninguém. Porque não é isso que me interessa. O que me interessa é que alguém aprenda a poder ser mais ético. Bom, e portanto acho que este recorte deve ser dado deve haver aqui uma maior clareza nestes objetos, digamos assim, e fazer com que eles articulem de uma forma perfeita. É o meu comentário, pequeno comentário. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso fazer um comentário? Claro que sim. Claro que sim. José, obrigadíssimo pela tua intervenção. Eu não só concordo inteiramente com o que acabaste de dizer, contrapondo a ética normativa com a ética da responsabilidade. Obviamente que o acento deve ir para a ética da responsabilidade, no sentido de, resolver justamente dilemas éticos e passar a aprendizagem, ou parte da aprendizagem para a reflexão sobre dilemas éticos, e ninguém melhor, que eu conheça pessoalmente, ninguém melhor do que um tal António Dias Figueiredo, que talvez conheças, porque é teu irmão, para falar sobre isso. A primeira vez que eu ouvi Luís, melhor só eu, pá. Digamos, a forma extremamente clara como eu ouvi pela primeira vez esses dois conceitos serem formulados, foi através dele, e fiquei-lhe muito grato, porque depois fiquei eu próprio a refletir. Aliás, Luís, deixa-me só interromper ligeiramente. Quando fomos a Coimbra assistir à tua, acho que primeira volta nestes slides, depois tiveste uma discussão com o António. Sim. E uma das coisas que ele te disse que não concordava é que tu entendesses o engenheiro como um cientista. Isso é para mim absolutamente fundamental. E tu melhoraste a tua apresentação nesse sentido, mas continuas com o mesmo erro. O engenheiro não é um cientista. Assim como um escritor e um autor não é um tipo de semântica. Não é obrigatório. Pode ser. Estás a ver? Pode ser. E, portanto, eu acho que isso... Quer dizer, como aliás o professor Urbano disse, o engenheiro cria as condições para se viver de uma forma mais confortável. O
O cientista é um tipo do ótimo. O engenheiro não é um tipo do ótimo. O engenheiro é o que faz o excelente, é que faz o bom e o excelente. Não procura o ótimo, não tem tempo para isso. A vida não é um laboratório para ele garantir que o ótimo funciona. O cientista é. Portanto, o engenheiro não é um cientista. O engenheiro tem bases científicas, que é completamente diferente. Sabe umas coisas de matemática, sabe umas coisas de tem um polimento científico, mas não é um cientista, de todo. Ok? Desculpa. Eu percebo o ponto de vista. Pois, penso que muitos engenheiros não desenvolvem, mas não desenvolvem a sua atividade no sentido do ótimo, e nesse sentido concordo contigo, mas penso que estamos aí um pouco também a discutir digamos, uma interpretação. Sim, claro. Uma Claro, mas semântica. isto é uma coisa que podíamos discutir de uma forma Sim. gira, porque pode ser uma discussão gira, não é? Pode ser. Olha, misturada com a dos atores, por exemplo, também era interessante referir outras visões para o que é ser um ator num processo, o que é ser um ator num sistema. São tudo coisas interessantes a discutirem-se. Colegas, muito obrigado. Obrigada também. por ter estado presentes nesta terceira sessão do SPA às quartas. Luís, mais uma vez, obrigado pela sua excelente apresentação. Muito obrigado e antes a todos. de terminarmos, só gostaria de lembrar que a próxima sessão, a quarta sessão, que será realizada no dia 5 de maio, às 5 horas, será sobre o tema aprendizagem ativa, com as nossas duas colegas Maria Manuel Nascimento, da UTAD, e Carla Pinto, do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação. Luís, mais uma vez, muito obrigado e até à próxima SPA às quartas. Boa tarde, obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado.